estamos em contato agora com o economista Paulo Rabelo de Castro, ele é diretor da RC Consultores, ex-presidente do BNDES. Doutor Paulo, boa tarde. Não estamos conseguindo ouvir o doutor Paulo Rabelo de Castro, ele está falando com a gente direto de Petrópolis, no Rio de Janeiro, também isolamento social, e ele tem colocado muitas propostas aí nas redes sociais em relação ao que pode ser feito para minimizar os problemas econômicos relacionados ao coronavírus. Vamos ver se agora conseguimos conversar com ele. Doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Espero que estejam nos ouvindo aí e a todos que acompanham a nossa Jovem Pan. Agora tudo certo. E eu queria saber como é que o senhor está vendo o encaminhamento das medidas que podem minimizar o impacto que o coronavírus terá sobre a atividade econômica. Essa é uma preocupação global. Nós temos visto aí posturas bastante ousadas dos governos no sentido de tentar sustentar o emprego, garantir alguma sobrevivência aí para as empresas. E aqui no Brasil? Pois é, você sabe, Denise, que nós precisamos antes fazer uma ressalva que parabeniza toda a atuação do governo na área médico-hospitalar, na urgência social que está sendo atendida com os meios que o Brasil hoje dispõe, e tudo aquilo que está sendo feito para aumentar a capacidade de testar e de controlar a doença. Portanto, nós apoiamos este isolamento. Aliás, a questão não é só de apoiar, é de reconhecer a necessidade e praticar, cada um de nós, cidadãos. Agora, para além da emergência médica, dessa triste situação que não é evitável, nós temos um desafio econômico, e essa é a nossa área. E é por isso que eu estou fazendo, mesmo daqui de Petrópolis, um exercício junto com a equipe da RC Consultores, e acabamos de soltar um programa de retomada consciente. Pode até para muitos parecer um excesso de ousadia, mas os principais países do mundo já estão antevendo a saída da crise. Esse é um papel de governos, antever processos, de forma que nós não fiquemos parados diante de uma enorme oportunidade, que é a oportunidade da virada econômica que pode e deve acontecer para o Brasil poder, inclusive, pagar as contas excepcionais da crise que nós estamos vivendo hoje. E, nesse sentido, faço uma crítica construtiva, que é o fato de que, além de uma certa dificuldade de demarrar, ou seja, de soltar o programa de apoio irrigado, maciço, robusto para a base da pirâmide econômica e social, estou falando das famílias mais carentes do Brasil, para os trabalhadores informais e principalmente também neste momento para os micro e pequenos empresários brasileiros, são milhões. Além disso, nós temos a possibilidade de alavancar saídas que, se não forem arquitetadas agora pela equipe econômica, vão prejudicar o ritmo de crescimento no segundo semestre desse ano, cuja recuperação é essencial, repito, para pagar as contas fiscais que vão explodir neste primeiro semestre, e principalmente um robusto crescimento em 2021. Agora, antes dessa fase de crescimento, claro que a gente tem que pensar nisso o tempo todo, porque não pode haver um desmantelamento da economia. Nós tivemos um ensaio de desmantelamento que nos levou a uma recessão histórica, não é? Agora, a questão fiscal, por exemplo, não tem trazido grandes preocupações, porque o governo não estaria assumindo gastos permanentes, são gastos emergenciais, mesmo que levem a um endividamento maior do governo. É uma maneira, inclusive, de viabilizar a sobrevivência das empresas e preservação de empregos. O senhor acha que o caminho é esse também? Eu acho que o caminho é esse, mas vou repetir a você, primeiro, uma observação crítica quanto à robustez dessa irrigação. Eu acho que ela está toda na direção certa, não há o que corrigir quanto à direção para a micro e pequena e média empresa, como eu disse, para o trabalhador informal, para a família que é hoje já sustentada pelo Bolsa Família, para aquele segurado que está desempregado, que já é recebedor do seguro-desemprego.
Essa é a massa de mais de 50 milhões de pessoas que precisa ter o apoio a ela direcionado, Denise. Mas isso custará mais de 100 bilhões de reais. Não recorrente, e o nosso programa ele é até mais robusto. Eu acho que ao final do processo nós vamos estar gastando, e nós já fazemos essa proposta de fazer uma previsão de 3 meses e gastar cerca de 155 bilhões num plano que a gente chama de helicóptero, porque ele atinge a massa da população, inclusive da população microempresarial, sem fazer muita pergunta. No campo, por exemplo, do microempresário, reutilizar um programa que deixamos pronto quando presidimos o BNDES, que é o cartão BNDES direto. Chega a ser incompreensível que não tenham ainda reacionado aquele que foi um grande instrumento, efetivo e eficaz instrumento de dar crédito, não só de giro, como principalmente para pequenos investimentos que o micro e o pequeno empresário precisam fazer, inclusive para sobreviver. Por exemplo, hoje um microempresário precisa reforçar a sua base, a sua plataforma digital, entrar numa loja de equipamentos eletrônicos, comprar 1, 2 computadores para recepcionar pedidos, para conversar, para se organizar de forma digital. Ele poderia fazer isso com o cartão BNDES. Estou apenas dando um exemplo de algo que pode ser feito, para o qual o BNDES anunciou uma linha inicial da ordem de 5 bilhões, mas nós antevemos uma linha de 40 bilhões. É tudo uma questão de grau, é preciso ter coragem de fazer mais. Entretanto, é preciso também ter a coragem de dizer, e isso é uma segunda parte do nosso programa, que a gente chama o plano Flutuadores, em que a gente tem que sustentar fiscalmente o governo a longo prazo. Eu não acredito que orçamentos paralelos funcionem. Os contribuintes brasileiros, no final, vão ter que pagar a conta entre 2020 e 2021. Portanto, nós temos que fazer um programa que, ao mesmo tempo, como numa sanfona, aumente a proporção de gasto nas áreas necessitadas e, ao mesmo tempo, crie uma contenção de gastos fiscais, federais, estaduais e municipais em outras áreas. Por quê? Porque senão nós vamos, e os nossos prognósticos já estão nessa direção, para uma relação entre a dívida e a produção, entre a dívida e o PIB, de mais de 100%. E vamos ter, portanto, um prejuízo permanente na nossa confiabilidade, na nossa credibilidade financeira. É isso que precisa ser evitado nesse momento. Agora, a gente percebe que até os economistas mais conservadores no que se refere ao ajuste das contas públicas são favoráveis hoje a um aumento expressivo dos gastos do governo para sustentar a economia mesmo, para não deixar as empresas quebrarem, não demitir, não haver demissões em massas, porque isso seria um fator que poderia atrapalhar muito lá na frente o processo de retomada. O senhor falou que é até ousado se falar em recuperação, mas a gente tem que ter uma base de partida importante para se poder avançar. E essa questão fiscal, o mundo todo está deixando de lado, não é? É importante que a gente faça uma ressalva para o caso brasileiro, e para isso que a ciência econômica ela exige especialistas locais, economistas brasileiros e brasileiras economistas que saibam qual é a situação daquele paciente econômico chamado Brasil. Esse paciente, Denise, você sabe que é um bêbado, ele tem exagerado em gastos fiscais não só há anos como há décadas. Portanto, embora quando a gente fale que o governo tem que gastar, é preciso tomar muito cuidado que esse gasto não tem que ser de origem ou provocando custos fiscais elevados. Por exemplo, se o Banco Central entra liberando um ativo que hoje é ocioso no Brasil, chamado recolhimento compulsório, nós temos mais de 400 bilhões reservados nesse grande lago de finanças ociosas que não estão sendo utilizadas
e que podem ser acionadas em benefício justamente de dar um colchão de proteção financeira para todas as empresas brasileiras. Não é dizer que o Banco Central não está indo nessa direção, até porque são mecanismos que foram utilizados, por exemplo, pelo Banco Central americano na crise de 2008, 2009. É só copiar direito. Mas o que eu estou dizendo é que este recurso multibilionário não impacta no orçamento fiscal. Agora, se nós saímos só gastando mais, esse custo fiscal se eleva. E os economistas, muitos colegas, não estão fazendo essa distinção entre irrigar monetariamente e irrigar fiscalmente. Eu sou daqueles que acho que devemos irrigar financeira e monetariamente, de modo muito mais robusto até, porque nós temos as instituições financeiras Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica e principalmente BNDES, que está sendo muito pouco e muito mal utilizado por enquanto, e são instituições robustas que podem fazer muito para fazer essa irrigação, sem consequências fiscais. Digo mais a você, o Banco Central americano acabou 3, 4 anos depois apurando resultado positivo, ou seja, lucro, acabou colocando resultado fiscal positivo para as finanças públicas dos Estados Unidos. Por quê? Porque foram financiamentos inteligentes. É isso que precisa ser feito. Isso não significa uma licença para gastar sem fazer contas orçamentárias. Os estados e municípios, estou dando agora um outro exemplo, eles estão dizendo que estão à míngua. Muitos estão, outros não estão tão à míngua. Nós sabemos quais são os grandes endividados e gastadores. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Há vários outros estados que poderiam ter as suas dívidas reescalonadas e repactuadas para iniciar um grande processo de investimentos em infraestrutura, geradores de empregos, e eu não vejo o governo falar sobre isso. Este é o momento de sentar com a Federação Brasileira, ao invés de o governo federal estar aí junto, se bicando com os governadores. É hora de sentarmos e apresentar um processo de repactuação federativa permanente. E aí eu acho que a gente vai começar a praticar aquele ditado conhecido de todos os brasileiros: fazer do limão uma bela limonada. Perfeito, nós conversamos com Paulo Rabelo de Castro, economista, ex-presidente do BNDES, diretor da RC Consultores. Doutor Paulo, muito obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde, que o Brasil saia logo da crise e dê a virada, começar a subir a escada. Exatamente, obrigada.